Minha gente, vamos direto ao ponto hoje, sem enrolação. A pintura de hoje é de uma princesinha, Branca de Neve. Então vamos lá. Então, minha gente, pegue aí o seu material, faça aí o risco no seu tecido ou na sua toalhinha, que eu estou usando uma toalhinha verde bebê, tá? É da Deller Artesanale, que tem esse barrado próprio para pintar, tá bom? Pegue aí, se você não tem a toalha, não tem problema. Faça sua pintura em um tecido tricoline 100% algodão. Então, sem perca de tempo, já vamos pintando aqui com as tintas Acrylex, o pincel da Condor 421 número 6, tá bom? Esse risco aqui, gente, eu tirei ele da internet. E nesse caso, para facilitar a sua vida, eu vou deixar o meu risco aqui, tá? Nos meus destaques lá no feed também, no Instagram Maravilhas de Baby. Gente, eu fiz um vídeo também aqui no canal que eu ensino passo a passo como você vai conseguir os riscos pela internet. Eu vou deixar esse link aqui também na descrição do vídeo para vocês verem, tá? Como é fácil para você conseguir riscos gratuitos para você fazer suas pinturas aí, tá bom? Então vamos lá, eu vou passando aqui, olha, só mesmo, ó, peguei minha tinta, sem medo, e já vou aplicando, tá? No rosto da Branca de Neve. Gente, eu vou comentar com vocês aqui que eu já fiz o fundo, tá? Usando aqui o verde kiwi, usei aqui para fazer as folhinhas, tudo à mão livre mesmo, tá? Mas eu vou deixar o risquinho para vocês, já das florzinhas, das folhinhas, dos galinhos. Eu coloquei aqui verde pistache e também, para clarear, eu coloquei o marfim, tá bom? Então, para sombra, o verde oliva ou pinheiro e o marfim para clarear. Então, aqui, gente, eu começo sempre pelo rosto, tá? Por exemplo, quando é desenho de rosto, bebês, eu gosto de começar com a pele primeiro, tá? Mas aqui eu não estou usando amarelo pele, eu estou usando o salmão bebê, porque eu quero uma pele mais rosada, Branca de Neve com uma pele mais rosada, uma pele mais clarinha. Vou fazer sim sombra, mas vai ser bem leve essa sombra. Então agora nesse início eu só misturo bem a tinta, tá bom? Só preencho bem aqui, tá? Vai preenchendo o seu também. Pessoal, antes mesmo de eu continuar aqui com o salmão bebê, eu vou fazer a sombra com amarelo pele. Ele é um pouquinho mais escuro do que esse primeiro como base aqui que eu usei. Eu não quero usar aqui, gente, aquele que eu tenho costume que é o marrom café ou chocolate. Eu não quero muito usar essas cores, porque senão eu vou escurecer muito a pele dela. As tintas, quando estão molhadas, elas são bem mais claras, tá? Quando ela seca, ela vai ficar um pouco mais escura. Quando eu vejo a necessidade, abaixo do pescoço aqui, por exemplo, aqui no pescoço, né? Se eu ver que tem a necessidade, eu coloco um pouquinho só daquele marrom. Caso contrário, eu vou preencher, continuando aqui com esse salmão bebê e só mesmo fazer essa pequena sombra com o amarelo pele, tá bom? Amarelo pele puro. Vou aproveitar, já vou passar aqui também ao redor dos olhos, na parte de cima. Você vai passando assim, gente, sempre sombra. O segredo mesmo de usar a tonalidade mais escura em qualquer pintura que você for fazer é passar pouca quantidade, tá? Porque para clarear depois fica muito mais difícil e pode manchar o seu trabalho. Aqui ainda assim eu estou vendo uma necessidade de passar um pouquinho só de chocolate, tá? Vou usar essa cor. Eu passo assim ao redor dos olhos, um pouquinho só aqui na parte da pálpebra, né? Na parte de cima. Tiro o excesso e misturo um pouquinho. Ainda assim eu vou lavar o meu pincel. Então, gente, eu vou fazer isso aqui, tá? No rosto dela, eu vou pintar o rosto dela com essas cores.
No caso aqui eu usei até essa terceira, né, para fazer essa sombra. Então, para a base, salmão bebê e depois amarelo pele. Então, pessoal, para fazermos os olhos, eu uso aqui 3 cores, tá? O branco, o marrom café e o rústico. Então, eu inicio fazendo com o branco aqui o preenchimento, usando o pincel número 0, tá? Eu vou preenchendo toda a parte que é branca. Com muito cuidado, eu ainda troco meu pincel. Pego aqui o próprio pincel para contorno. E continuo preenchendo com o branco. Abaixo dos olhos dela aqui não tem risco. Então eu vou fazer o branco ficar bem certinho. Esse branco ele está com a consistência excelente. Ele não está uma tinta consistente, tá, gente? Aquela tinta grossa, não pode. Porque senão você não consegue trabalhar com o seu pincel mais livremente. A tinta não absorve muito bem o tecido não absorve muito bem a tinta se ela não estiver assim com essa consistência boa. Então, o que eu quero dizer? Se você perceber que a sua tinta ela está muito grossa, você pega na tampinha mesmo, pingue umas gotinhas de água filtrada, já vai resolver. E você vai misturar bem e deixar ela bem maleável, mas ela não pode ficar ralinha, tá? Por quê? Se você passa, se ela estiver fora da consistência mesmo, o que ela vai fazer? Ela vai expandir, o branco vai espalhar e passar por cima da pele, não pode também. Então você vai colocando pingos de água filtrada. Eu falo filtrada porque o cloro, ele estraga a sua tinta. Se você pega direto da torneira ali e coloca dentro do seu vidrinho de tinta, ele vai estragar a sua tinta, tá? Não faça isso. E vai ficar com um cheiro ruim e até mesmo a consistência da tinta muda por causa do cloro. Pessoal, agora eu pego meu pincel, o primeiro que eu estava usando. Esse 0. Então eu pego aqui a tinta marrom café e faço essa parte principal. Eu preencho assim, tá? Com todo cuidado eu vou preenchendo. Sem ultrapassar os limites também, para não ficar um muito diferente do outro, tá? Ou ficar muito grande. Pronto, quando eu vejo que ele já alcançou o limite, eu até uso minha caneta para fazer umas correções. Aqui eu passei do limite, eu tiro o excesso, depois eu coloco branco ali, tá? Aqui também. Então, gente, olha, eu pego aqui o meu pincel e vou colocando nos cantinhos onde faltou. Com um pinguinho assim de branco, eu faço só um brilhozinho aqui, olha, na parte de fora. Aí eu limpo o pincelzinho e espalho, porque depois ele vai secar e vai dar um reflexo assim mais clarinho pra mim, tá? Da forma que eu preciso, tipo aqui. Vou até reforçar esse, que esse já apagou. Então, pronto. Agora, gente, com esse pincel, com o cabo do pincel, tá? Eu vou fazer essa parte mais escura com o rústico, a íris dos olhos. Então, eu faço assim, olha. Eu coloco bem próximo, na mesma direção, ela tá olhando para a esquerda. Então, eu tenho que direcionar o olhar dela, tá? Eu estou fazendo nesse momento esse ficar do mesmo tamanho que o outro. Faço as devidas correções enquanto ainda está molhado. Não tem problema você voltar e ficar corrigindo, tá bom, gente? O importante é ficarem bem parecidos, mesmo tamanho. Como ela está um pouquinho de lado, esse aqui é um olho menor. Não tem a mesma proporção que o outro. Agora chegou o momento de fazermos o contorno. Você faz o contorno reto e para aqui, ó. Fazendo só a curvinha dos olhos mesmo.
aproveito e contorno aqui. Antes de fazermos os cílios, eu faço aqui essa dobrinha por cima do olho, olha. Por isso que a tinta tem que estar bem maleável, porque senão você não consegue deixar um risco tão fino, tá? É muito importante que esse risco esteja bem fininho. Agora, eu faço dessa forma, olha. Vou tirando, fazendo os cílios, assim, pegando a tinta delicadamente, tá, gente? Olha. Deixando ele mais curvadinho. Aqui você pode distribuir, tá? Pronto. A sobrancelha você faz assim. Eu vou medir aqui a altura, tá? Que tá bem próxima aqui. É muito simples. Prontinho, é isso aqui, tá, gente? Para finalizar os olhos, eu pego um pouquinho de branco. Na mesma direção, tá bom, gente? Aqui eu vou descer ele só um pouquinho. Eu coloquei um pouco para mais, então eu tô tirando, retirando um pouquinho do branco. E vou só consertar aqui, corrigir o rústico. Exatamente. Bom, gente, para a boca nós vamos usar aqui essas cores, tá? Deixa eu colocar aqui o vermelho profundo, o marrom, um pouquinho de branco. Vou pegar aqui os meus pincéis. Eu vou preencher primeiro a parte interna, que são os dentes. Então, eu vou preencher de branco, tá? Pincel menor que você tiver aí, porque aqui o espaço é muito pequeno. Lavo o pincel. Com o pincel para contornar, eu pego um pouquinho aqui de marrom. Antes ainda, vou fazer um detalhe que eu acho que é importante, gente, é o seguinte. Eu vou passar um pouquinho de diluente na boquinha dela aqui, ó, nessa parte ainda que não tem tinta, para deslizar melhor e facilitar a minha pintura, tá? Para deslizar melhor a tinta. Então, eu agora sim, com um pouquinho de marrom, aqui bem abaixo, tá? Nessa linha. Eu vou só fazer um mini contorno, um pouco mais grosso. Esse contorno. Depois que eu fiz assim, eu lavo meu pincel. Aí eu pego o outro pincel aqui, com vermelho profundo, e faço os lábios, né? Os lábios. Tô fazendo a parte de baixo primeiro. Eu vou trocar de pincel. E vou misturando aqui, gente, olha, levemente com marrom. Porque esse marrom, ele tá representando a parte interna da boca, lá no fundo da boca. Então, a boca dela tá um pouquinho semi-aberta, né? Aparecendo os dentes e também essa parte, tá? Preencho tudo aqui.
Posso passar por cima assim, não tem problema. Se eu passar assim e exagerar, eu volto retirando aqui com minha caneta sem tinta, que eu utilizo para fazer os riscos, tá? Agora sim, eu faço a parte aqui de cima. Agora vou acertar. Eu coloquei esse vermelho profundo, eu achei ele um pouquinho escuro, mas se você tiver aí o vermelho vivo mesmo, ou vermelho tomate, e escurecer com esse aqui, pode também, tá? Aí no caso você usa o outro vermelho para base e esse aqui para fazer fundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clarear a parte de cima usando o vermelho puro, tá? Que é o vermelho fogo. Com um pouquinho assim de vermelho na ponta do pincel, eu faço o lábio superior, tá? Primeiro, respeitando o limite do risco, o formato da boca. Para dar volume aqui. Agora eu repito aqui na parte de baixo. Se faltar depois que secar um pouco, eu passo um pouquinho mais, tá? Mas esse aqui, gente, é o efeito que eu quero fazer mesmo na minha pintura. Os cantinhos um pouco mais escuros. Com essa luminosidade. Gosto de fazer assim, olha, só esses pequenos risquinhos de branco para dar um brilho. Faz o brilho assim na boca, tá? Quando secar, vai se misturar um pouquinho aqui, vai desaparecer. Vai ficar só aquele brilho ideal, necessário. Agora vamos fazer a roupa, tá? Porque ela está por baixo do cabelo. Para a roupa, pessoal, eu separei aqui esses tons de azuis, tá? Eu vou utilizar o azul soft para base. No caso aqui, eu vou utilizar também um pouquinho de azul celeste. E por fim, o azul cerúleo, tá? Então vamos lá, com azul soft, bem rápido, que eu só vou preencher toda a roupinha da Branca de Neve. Eu vou pegar aqui um pincel maior, número 6, tá? E sem colocar clareador, tá bom, gente? Com a tinta assim, pura. Eu posso preencher toda a roupa, tá? Sem ultrapassar o meu risco. Gente, eu fiz esse fundo primeiro e sem apresentar para vocês, sem fazer o passo a passo, porque aqui no canal já está cheio de vídeos que eu mostro aqui como fazer fundo, como fazer chão, fazer essas coisinhas assim que são os detalhes. E o foco da aula é a Branca de Neve. São as cores utilizadas, é o risco que eu vou disponibilizar gratuitamente. Então você aprende a pintar gratuitamente a parte principal do desenho. E mesmo assim, você pode checar aí dentro do canal, procurar por outros vídeos com títulos, tá? Como fazer fundo, como fazer chão, você vai encontrar como misturar as tintas, cores, né, as cores misturadas entre si. Tem vídeo aí, muitos vídeos aí que eu ensino tudo isso. Então, para não ficar repetitivo e alongar demais o vídeo, né, ficar muito grande, então por isso
eu não apresentei para vocês como fazer tudo isso, mas eu deixei aqui de lado uns galinhos aqui para a gente fazer juntos, tá? Para eu te mostrar. Mas ainda assim, eu estou focada em pintar o rostinho da Princesinha Branca de Neve, tá bom? Essas toalhinhas escolares são excelentes para você personalizar o nome da criança, tá? As crianças amam esses personagens. Então, aqui para as menininhas, pode fazer aqui o nome dela aqui no meio, tá bom? Deixei espaço para colocar o nome da criança. Agora, depois que nós já fizemos o preenchimento, que é o mais fácil, né? Agora, com azul celeste, eu vou sombrear, tá, gente? Olha, a sombra, sempre pouca tinta, começando próximo aqui, olha, do risco mesmo, tá? O cabelo tá por cima, então vamos sombrear ao redor dele. Eu vou passando a tinta, ao mesmo tempo que eu passo a tinta nesses lugares mais profundos, que são assim, onde tem mais sombra, eu vou puxando para as laterais menos tinta. E ainda assim, com o pincel que eu passei a cor principal, que foi o azul soft, eu espalho para então misturar as cores, tá bom? Vou fazendo assim com todo cuidado para eu não esbarrar onde já pintei ali na boca, por exemplo, que ainda está bem úmido a tinta. Então, vou seguindo aqui com vocês assim, olha, explicando. Pega um pouquinho de novo, mesma cor. Essa parte aqui, gente, deixa eu mostrar assim. É a parte interna ainda da roupa dela. É uma capa, né? Então vamos lá. Eu vou contornar aqui. Esse contorno é com o pincel largo mesmo. Deixar a tinta fluir aqui, olha. Eu vou passando assim, acompanhando esse risco. Na sua pintura aí você vai ver que, mesmo que passe o azul soft, ainda vai ficar o risco por baixo, tá? Do carbono. Então você vai conseguir enxergar ele. E aí, gente, com esse pincel maior, número 6, tá? Eu vou espalhando. Tá um pouquinho seco, volto com um pouco mais de azul soft. Aqui também, tá? Eu posso subir um pouquinho. Atrás aqui do pescoço, né? Como se fosse a sombra. Eu vou seguir aqui, gente, ainda. Onde eu vejo que falta um pouco mais, eu coloco um pouco mais de tinta. E vou ali completando, tá? Lavo o pincel. E aqui, sem tinta, eu só espalho. Aqui já está no tecido. Depois de ter feito isso, agora a gente chega a vez, né, de fazermos a parte de fora. Sempre, gente, eu gosto mais de colocar sombra para depois iluminar, tá? Então, eu já faço logo dessa forma. Primeiro a sombra. Agora, essa parte de cima é a aba. Essa aba, ela é branca. Deixa eu pegar o branco aqui. Primeiro que eu passo aqui com toda delicadeza, tá? De um lado só do pincel, a tinta branca. Eu vou colocar um pouquinho só aqui nessa beiradinha. Olha aqui. Espalho ali levemente. Agora eu pego um pouquinho mais do mesmo lado, tá? O outro não tem tinta. Com esse lado pra cima, minha mão tá toda suja de tinta, mas tudo bem. Aí, gente, eu vou fazendo isso aqui. Eu vou largando a tinta na beirada de cima. Se faltou tinta, eu volto e pego mais do mesmo jeito, sempre de um lado só do pincel. E vou deixando essa tinta lá na beirada.
Eu vou igualando aqui, olha. Vou deslizando meu pincel de lado até ele deixar a tinta. Faltou, pego mais, sempre. Aqui eu vou passar por cima, tá? Porque realmente está por cima. É onde tem luz. Espalho esse que está aqui com todo cuidado para não estragar o que eu já fiz, tá? O trabalho que já foi feito. E tiro todo esse risco forte que fica, eu não gosto que deixe. Aí eu vou pegar um pincel menor para chegar no cantinho. E ainda assim, né, eu vou precisar do nosso maravilhoso pincel de contorno. Porque ele que faz todos os detalhes aqui pra gente. Gente, estão gostando do vídeo? Me diz aí nos comentários se você está gostando. Aqui eu estou consertando. Tá bom? Deixa eu saber se vocês estão querendo mais vídeos de pintura em toalhas. Você pode fazer, gente, o jogo, tá? Toalha de banho com toalha de rosto, porque esses desenhos correspondem a menininhas assim um pouco maiores, né? Então, as crianças maiores. Vai ficar lindo os joguinhos de toalhinhas para elas, tá bom? Vou espalhar um pouquinho mais de branco aqui. Bem aqui, eu vou fazer com o mesmo movimento. Aqui tá arredondado, então eu faço dessa forma. Pronto. Agora, gente, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, desse lado, tá bom? E já volto aqui com vocês pra gente prosseguir. Gente, o cabelo, eu vou iniciar aqui, tá? Fazendo preenchimento aqui com preto. O preenchimento é a parte mais simples da pintura, a parte mais fácil. Então, eu vou fazendo aqui aos poucos, porque o tempo aqui tá bem quente, então pode ser que seque muito rápido e não dê tempo de fazer a mistura com o azul, que eu vou fazer os reflexos de azul, tá bom? Então, olha, eu chego ali no meu limite, paro, faço assim com esse pincel um pouco mais firme, tá? Porque o da Conda ele é um pincel mais molinho, esse aqui ele vai deixar a tinta melhor na trama. Faço aqui seguindo toda a volta do cabelo, só passo preto, olha. Vou fazer um pouquinho aqui e daqui a pouco eu já volto fazendo os reflexos de azul. Só vou preencher essa parte aqui de preto, tá, gente? Então, gente, depois aqui de preenchido, observem só. O cabelo aqui da Branca de Neve é um cabelo bem mais simples, porque ele não tem aqueles fiozinhos soltos como eu ensino em outras aulas, tá? Tem aulas aqui só sobre cabelinhos de bebê, para você tirar sua dúvida. Eu posso fazendo assim, olha, seguindo só alguns fios aleatórios, então ele aqui vai dar um reflexo, tá? Esse azul, que é o azul cerúleo, tá? Então, esse azul aqui, ele vai fazer para mim, o que eu preciso. Fazendo o formato, eu vou acompanhar sempre, gente, reparem que eu acompanho o risco. Fazendo essas curvinhas. Não tem nada de complexo e de difícil, tá? Não, é bem fácil, então não tem segredo nenhum. Quando ele secar, então ele vai fazer um efeito bem legal, vai ficar bem bonito isso aqui. Eu quero deixar ele assim, tá bom? Sempre colocando a tinta de um lado só do pincel, como eu fiz com o branco aquela hora. E jogo e coloco pra cima. Então, ele tá pra cima, a tinta fica lá no meu tecido e eu espalho o que tá aqui por baixo. Só isso. Agora eu vou finalizar aqui da mesma forma, gente. Muito simples. Então, vocês podem fazer
bem aos poucos, bem devagar, parando o vídeo, voltando novamente. E no risco você vai acompanhar, porque o risco eu vou deixar para vocês no meu Instagram Maravilha de Baby, como eu disse, tá? Então você vai acompanhar esses riscos aqui a partir do momento que você passar para o seu tecido. Tá bom? Vou finalizar aqui. Pessoal, como eu disse para vocês, eu ia deixar aqui como eu deixei aqui, na verdade, já o galinho sem pintar, então o que eu estou fazendo? Olha, pegando um pouquinho de verde pistache, e com esse verde pistache eu vou fazer o formato das folhinhas. Se quiser riscar, pode riscar, mas quando a gente faz esse fundo por cima, acaba apagando o risco do carbono. Mas como os riscos são simples, você mesmo pode criar, tá bom? Eu vou deixar para vocês para facilitar, já riscado. Depois que eu faço isso, gente, eu venho aqui simplesmente com minha tinta verde oliva e vou puxando assim os galinhos, ó, com meu pincel de contorno, com a mão bem leve, tá? Não importa a forma que ele vai sair, porque galhos são aleatórios. Olha, eu faço assim, eu já pego aqui, olha. Deixa eu limpar um pouquinho o excesso, porque tá um pouco grossa a minha tinta aqui. Aí eu faço isso aqui de um lado só, do meu, da minha folhinha, tá? Tipo assim, olha, eu puxei do galinho e puxei pra pontinha da folha. Vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Vem até o meio. Depois eu venho aqui, olha, e um dos lados eu faço assim. Agora eu pego o meu marfim para fazer a luz, né, o brilho, e faço do outro lado, só meia lua, tipo assim, um risquinho curvadinho, tá? Acompanhando a folhinha. Só isso, gente, olha que simplicidade. Fiz assim em toda a extensão da toalhinha, tá bom? No laço da Branca de Neve, gente, olha, eu só estou preenchendo com a tinta vermelho fogo. Pode ser também o vermelho vivo. Tem o vermelho tomate, vermelho escarlate, só que esses vermelhos são um pouquinho mais escuros que esse, tá bom? Esse é um vermelho mais aberto, eu gostei mais. Então aqui eu vou fazendo o seguinte, eu vou preenchendo normal, só pego a tinta aqui e vou passando simples assim, tá? Estou usando também o pincel número 6, porém esse é o da Condor. Eu uso muito o pincel número 6 da Tigre. Então, gente, preencheu aqui, pronto, vamos sombrear e colocar um pinguinho de luz. A sombra que eu vou usar é o púrpura, tá? Pode ser vinho também, se você não tem púrpura. Tudo que está por baixo, então vamos aqui que está por baixo. Já faço essa puxadinha assim, olha, pro lado da ponta, né? Aqui, o que tá por baixo é esse nó do meio, dos dois lados. Então, eu faço isso, deixo só o centro mais claro. Aqui, eu vou fazer como se fosse uma sombra aqui primeiro. E aqui na parte de baixo, tá? Vou deixar o centro um pouco mais claro. Pego um pouquinho mais de um lado só, assim, do pincel, continua a mesma coisa. Faço aqui, ó, desse lado vai ser a sombra. E esse aqui é a pontinha do laço, então aqui também tem sombra, que tá por baixo. Eu vou ter que aumentar aqui, porque eu acabei exagerando na quantidade, então eu faço isso aqui, não tem problema. Pronto. Para isso que serve o pincel de contorno, para fazer as correções. Prontinho, que já puxei e aqui também. Lavo o meu pincel com o rosa salmão bebê, aliás. Eu vou fazer um pouquinho aqui, ó, uns risquinhos assim, no mesmo formato do laço, tá, gente? Aqui também. Que vai ser, no caso, o brilho, tá? Não fiz aqui com branco, vocês repararam? Eu não gosto muito. Nesse caso aqui eu faço com esse rostinho de... Pode ser rostinho de boneca também. Rostinho de boneca, esse aqui que é o salmão bebê. São cores, uns rosinhas, tá? Rosa bebê também, que combinam muito bem.
aqui também tem que fazer o brilho. E aqui, um pouco mais forte. Aqui eu vou subir um pouquinho. E nessa pontinha, que é bem pequena, né, gente? Com cuidado. Com o meu vermelho aqui eu faço a correção, tá? Estamos chegando aqui no final da aula de hoje, tá? Desse desenho da Branca de Neve. Então, eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho de vermelho, o mesmo que eu utilizei, que é o vermelho fogo. Vou fazer aqui simbolizando a maçãzinha dela, tá, gente? Eu quis aproveitar essa árvore para fazer aqui simbolizando mesmo. Então, essa mini maçã, eu vou preencher ela todinha com vermelho. Muito simples. Gente, deixa o like. Se você quer ver mais vídeo aqui, mais aulas das princesas, coloca aqui abaixo para mim na descrição. Aí eu trago para vocês aqui quais as princesas que vocês querem ver aqui, tá bom? Podem citar, colocar sugestões, porque eu vou então trazer mais temas para menina. Tem também aqui no canal já, gente, temas para meninos dos super-heróis, tá? Para os meninos. Então, por isso que eu tô trazendo esses outros temas de princesa para as meninas, tá bom? Vou aproveitar que ali eu passei um pouquinho de púrpura, agora eu vou clarear aqui, ó, um brilho com esse rosé, tá? Prontinho. Linda, né, gente? Eu amei essa toalhinha, eu acho que ela ficou assim perfeita. Vai ficar aqui agora só para eu colocar, personalizar com o nome da criança, tá? Estou fazendo uma série de toalhinhas assim. Então, gente, tem outros vídeos aqui no canal. Vou deixar no final desse também vídeos sugeridos para vocês clicarem e já irem direto para as próximas aulas. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Reparem de perto que coisa mais linda que ficou essa toalha. Os detalhes. Como eu disse, eu amei pintar. Tá? Pode usar a criatividade e mudar também, mudar a cor, tá bom, gente? Tá aí a nossa pintura de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.